Rato na Coca-Cola, verdade, 25 anos depois. Vamos ver. Tomar um gole e ele descer queimando feito ácido. Ao olhar na garrafa, vê que tinha uma cabeça de rato boiando ali dentro. Foi exatamente isso que o Wilson disse ter acontecido. Eu não sei muito se é bom comer. Agora. Com ele em dezembro do ano 2000. Ele processou a Coca-Cola, passou 13 anos brigando na justiça e disse ter ficado com sequelas irreversíveis. Agora a gente vai conhecer essa história em detalhes, eliminar os boatos e trazer todos os fatos desse caso que causou a maior crise da Coca-Cola no Brasil nos anos 2000. Para entender o tamanho de tudo o que aconteceu, é bom a gente relembrar quem era o alvo. A primeira fábrica da Coca-Cola no Brasil foi a de São Cristóvão, no Rio, inaugurada em 1942. No fim dos anos 60, já eram mais de 20 fábricas rodando a todo vapor. Há certos dias de calor em que todo mundo sonha com uma boa praia. Mas mesmo que você não possa ir à praia, você pode sentir a sensação refrescante de beber uma Coca-Cola bem gelada. Coca-Cola é tudo que a gente sente. Coca-Cola, tudo que a gente quer. Coca-Cola, tudo aqui é Coca-Cola. Nos anos 70, é inaugurada a SPAL Indústria Brasileira de Bebidas, engarrafadora dos produtos Coca-Cola em boa parte de São Paulo. Guarda esse nome porque a SPAL é um dos personagens mais importantes dessa história. Avançamos no tempo, a Coca-Cola seguiu dominando o mercado de refrigerantes até que chegamos no ano de 2000, quando nossa história realmente começa. Segundo consta nos autos do processo, no dia 7 de dezembro de 2000, o Wilson, um goiano que morava em São Paulo, na época com 33 anos, foi até o Carrefour e comprou um fardo, com 6 garrafas de Coca-Cola 2 litros. Ainda segundo o processo, Wilson era vegetariano desde os 11 anos e, pela própria descrição, uma pessoa de saúde excelente. Trabalhava como relojoeiro e sacoleiro. Sou vegetariano desde a minha infância. Sempre fui adepto a práticas de yoga. Sempre fui muito saudável. Nunca tive nenhum problema de saúde até o ano de 2000. No dia seguinte, 8 de dezembro, ele abriu uma das garrafas. Pelo relato dele, meio gole foi suficiente. Sentiu como se um ácido descesse queimando a língua, o esôfago e o estômago. Cuspiu o resto e correu pro banheiro tentando aliviar a ardência com creme dental. Ao olhar no copo, ele disse ter visto fios de rato boiando ali na coca. Esse meio gole já mandou R$2. Fala pra Popozuda abrir live, faz favor. A live da concorrência só se ver cabeça de rato ou pior nordestino que NE mudo. Não, a nossa esposa trabalha, meu nobre, ó. Ela não é só streamer, ela também é mãe, ela também é marida. Ó, botou minha comidinha aqui. Maravilhosa. Estou comendo enquanto vejo esse vídeo maravilhoso. E ela também bota comida para as cachorras. Limpa a casa. Entendeu? Tão corrosivo Lava roupa. que estava, desceu, corroendo meu estômago. Porém, metade cuspi para fora porque não deu para engoli-lo. Foi aí que ele pegou as outras 5 garrafas, ainda lacradas, e foi olhando uma por uma contra a luz. Numa delas, segundo o relato, apareceu uma pata, e em outra, aquilo que descreveu como a cabeça inteira de um rato. Wilson ligou para o saque da Coca-Cola e foi orientado a procurar um médico por conta própria. E procurou. O relatório que está no processo registra a entrada dele no pronto-socorro do Hospital Santa Cecília com quadro de ansiedade, nervosismo e ardência na boca e na faringe, relatando ter ingerido Coca-Cola com restos de um animal não identificado. A minha primeira atitude foi entrar em contato com a fabricante Coca-Cola pelo seu saque, serviço de atendimento ao consumidor. A mesma não teve médico para me socorrer. Segundo Wilson, sua saúde foi piorando nos dias seguintes. Ele disse ter tido queda de cabelo, má digestão, inflamações na pele e dores musculares pelo corpo todo. Ele alegou depois que esses problemas de saúde teriam reduzido a capacidade dele de trabalhar com... Valvic mandou R$5. Salve.
Não esquece de ver o e-mail que eu te mandei ontem, caso ainda não tenha visto. Eu vi todos os e-mails, só não sei de qual você tá falando. Relojoeiro e sacoleiro e comprometido à fala e os movimentos que antes, segundo ele, eram perfeitos. Eu tenho movimentos involuntários, não sei a hora, eu caio pra frente ou pra trás. Já aconteceu de ir pro chão? Suki mandou Várias vezes. R$2. Tava comentando com o treino de perna ontem e passei uma musiga Massex. O treino de ontem foi guiado e com exercício de mobilidade e por sorte tava com aquele gás jujuba a mais. Foi aquele treino bala. Meu nobre, pare de fazer mobilidade. Pare agora. Pra que homem quer mobilidade? Ah, mas você vai ficar travado, meu nobre. Homem tem que ser travadão, parrudão, bolado. Assim, ó. Andar como? De asa aberta, tranquilo. Você não pode ficar assim, ó. Tem que mover o corpo inteiro. Já viu o Batman antigo? Brabo. Ah, mas você não vai conseguir levantar a perna. Pra que você quer levantar a perna? Vai dar o cu? Ah, mas não vai conseguir correr. Quer correr de quê, mano? Enfrenta. Tu é homem brabo. Macho. Porra. Ah, mas se vir um ladrão, mete a porrada. Ah, mas se ele te matar, morre. Foda-se. Ah, quer mobilidade, quer dar o cu? Oxe. Não quer fazer balé. Quer dançar. Ah, mó vacilão, olha lá, dando o cu. Na rua algumas. No dia 9 de dezembro, um funcionário da Coca-Cola teria ido à casa dele. Wilson conta que o rapaz chegou de carro, descarregou 8 garrafas de Coca-Cola. Eu jogando Dedo de Acidência, moleque, caralho, durão, travado. Olha que cintura de cimento. O cara que é homem, caralho, o cara que é homem que sabe dançar, caralho. E queria trocar com ele, né? Dar pra ele em troca das garrafas contaminadas. Desconfiado, o Wilson entregou só 2. Mas a minha boa fé foi tanta que eu lhes entreguei 2 garrafas, que a própria fabricante Coca-Cola admite que as recebeu, admite que elas foram fabricadas pela própria Coca-Cola. A versão da empresa, apresentada depois, né, em contestação judicial, é bem diferente. A SPAO alegou que, em procedimento padrão, o funcionário recolheu 2 garrafas, que a análise laboratorial não constatou nem... Suki mandou R$2. Meu nobre. Cara, eu tava sem fazer nada de mobilidade suviadu. Eu pratico Muay Thai. Tenho que ter mobilidade merda. Tava comentando com nossa esposa e ela apoiou. Para de comer cabeça de rato, por isso tá calvo. Um pedaço de animal e que o produto estava apenas oxidado por variação brusca de temperatura ou exposição ao sol. Eles disseram ainda que esse resultado foi comunicado por telefone para o Wilson. 2 versões, uma única certeza, que aquele desencontro de dezembro de 2000 seria o começo de uma guerra que duraria 13 anos. Em 2001, Wilson constituiu advogado e foi ao Ministério Público. Entregou 3 garrafas, a que ele tinha aberto e bebido, mais 2 lacradas. Guardou a sexta, justamente aquela com o corpo estranho mais visível, a suposta cabeça de rato. Garrafa essa que o Wilson guardava numa espécie de cofre improvisado com cadeado. Mas aí ele guardou a que tem a prova mais chocante da contaminação. Aqui dentro dessa garrafa, que ele guarda com muito cuidado, até com cadeado. É raro, hein? Dá pra leiloar, hein? É raro, hein? Aqui tem uma cabeça de rato. Os pelos grossos aparecem logo. À primeira vista, é difícil identificar o volume maior, mas basta rodar a embalagem e o contorno fica claro. Orelhas e focinho. O caso virou um inquérito civil e depois uma ação civil pública. Dentro do inquérito, o Instituto de Criminalística examinou uma das garrafas e atestou que não existia nenhum corpo estranho ali. Wilson contestou esse laudo, alegou que o método usado era inadequado para detectar os restos de animal. Chegou a acusar os peritos de estarem sendo favorecidos pela Coca e que a empresa teria feito queima de arquivo. São acusações que ele repetiu durante anos, mas que nunca foram comprovadas na justiça. A própria Coca-Cola admite nos autos do processo que destruiu essas garrafas. Ou seja, queima de arquivo. Quem quer extorquir uma empresa, primeiro entra na justiça. Eu não. Eu comuniquei com a Coca-Cola, esperei mais de mês, todo corroído e não entrei na justiça. Coca-Cola usa
falhas de sua tecnologia para enganar o Poder Judiciário. Eu provo. A pedido do Ministério Público e com apoio da Corregedoria Geral da Polícia Civil, os peritos foram então até as fábricas onde aquele lote poderia ter sido invasado. As unidades da SPAO em Jundiaí e em Cosmópolis, no interior paulista. Em 2003, o Wilson entrou com uma ação própria dele, pedindo uma indenização de R$10 mil por danos morais e materiais. Caralho, só R$10 mil. Pô, então quer dizer que tu ficou todo fudido, impedido de trabalhar pra sempre, pra ganhar R$10 mil. Se isso for verdade, fosse verdade, mano, era papo de sem meme. Mínimo 10 milhões. No mínimo do mínimo. E aí começou a maratona. O Instituto Adolfo Lutz informou que não tinha condições de fazer análise química do conteúdo. O IMESC foi acionado para periciar a saúde dele. E o Instituto... 10 mil anos 2000, cara. Foda-se. Caralho. Não interessa, mano, o ano. No mínimo 1 milhão pra cima. Tu ficou... Mano, não vai trabalhar mais para todo o sempre. Porra. 10k em 2000 tu compra uma casa. Pronto. de Pesquisas Tecnológicas examinou as garrafas enviadas pelo Ministério Público. E aí o laudo do IPT trouxe algo que mudou o jogo. Na garrafa lacrada tinha sim uma pata de rato e o lacre não apresentava sinais de violação. A possibilidade de violação da embalagem foi descartada pela perícia. O laudo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas não deixa dúvida. Lacre industrial intacto. Parecia a vitória, o checkmate do Wilson. Só que no mesmo laudo, o engenheiro responsável registrou a ressalva que mudaria tudo. Existia a possibilidade de a tampa original ter sido removida, o conteúdo adulterado e a garrafa fechada de novo com uma nova tampa, sem que o lacre se rompesse. Bom, os anos foram passando e o Wilson relatava uma piora no seu estado de saúde. Ele reclamava de rigidez muscular, tremores involuntários, problemas na fala e dificuldade de locomoção que o obrigaram a usar bengala e um colete para manter o equilíbrio. Wilson dizia viver com a ajuda de amigos e doações, sem conseguir mais trabalhar. Sobrevivo através de ajuda de... Desempregado 3 mandou amigos. R$2. Renan, eu fui rejeitado por 3 atacadão aquilo na minha cidade. Ok, eu faço? Já posso dar o cu. Rejeitado por 3 atacadão. Cara, na minha época de CLT, já era difícil arranjar emprego. Eu não sei como é que é arranjar emprego hoje em dia. Deve estar bem pior. Na minha época já não era... Botei currículo na porra toda. Inclusive eu ia depois da escola, com roupa de escola, colocar currículo no lugar. Botei no shopping, o cara olhou pra mim e falou: tu sabe que só tem uma folga na semana, né? Eu falei, isso aí. Aí ele falou assim pra mim: mas tu sabe que a gente não quer funcionário que fica curtindo essas coisas e tal. Tipo assim, nunca fui de ficar indo pra balada, boate. Nunca fui nessa merda. Mas os caras já queriam uma pessoa que... Pô, tu sabe que tu não tem que ter vida mais, né? E eu falo, sim, sei. E mesmo assim, nada. Caralho, vai tomar no cu. Aí eu tive que fazer curso. Não sei se hoje em dia precisa fazer curso pra ser frentista, mas eu tive que fazer curso pra poder trabalhar. Senão eu tava fudido. Ia trabalhar de descarregar caminhão. 4 colegas, não vou chorar, não vou. E o meu advogado que não me abandonou. Isso porque eu tenho outros cursos que não serviu de porra nenhuma, fiz à toa. Foi então que em março de 2013, ou seja, 13 anos depois do ocorrido, Wilson Batista criou um perfil no Facebook e começou a publicar a própria versão do Valvic caso. mandou R$5. Depois, quando tu não tiver fazendo nada, nadinha mesmo. Vê se não caiu na caixa de spam, meu nobre. Te mandei ontem no renan.rpd1@gmail.com. valvic@gmail.com. Podia falar sobre o que era. Eu ia lembrar. Uma porrada de e-mail.
Foi sobre algo parecido com LivePix. Cara, se foi, não tem muito motivo pra eu mudar de plataforma, não. Eu já tô no PixGG e no LivePix, não tem por que eu botar. Não tem por que eu trocar, não. Porque assim, eu só troco quando não tá me servindo. Se tá me servindo, não tem por que trocar. Criou um site também para fazer isso. No dia 5 de março, soltou um vídeo no YouTube e nas redes sociais que faria uma greve de fome. Irei fazer uma greve de fome para com que realmente abra os olhos das autoridades para com que isso termine, porque eu não aguento mais. Cada dia estou me definhando. No dia seguinte, sentou numa cadeira em frente ao Fórum João Mendes, lá no centro de São Paulo, cercado de cartazes explicando a briga contra a SPAL. Estou fazendo essa greve de fome aqui hoje para com que a sociedade tenha ciência desse fato e também para com que o poder público analise com a total probidade dos atos para com que não haja tanto protelamento, porque eu já não aguento mais. 2 dias depois, ele encerrou a greve de fome a pedido de uma comissão de direitos humanos preocupada com o estado de saúde dele. Mas ele não parou por aí. Em 1º de abril, repetiu a manifestação em frente ao MASP e em 16 de maio na frente do prédio do Tribunal de Justiça. Cada protesto virava foto, notícia na mídia e também repercutia nas redes sociais. Muitas pessoas acreditavam na versão do Wilson, pediam justiça e consequências para Coca-Cola. Por outro lado, algumas pessoas também passaram a desconfiar, pedindo fotos dele saudável antes de tudo que aconteceu. Passaram também a achar estranho que em algumas entrevistas ele tinha muita dificuldade na fala e em outras ele falava muito bem, aparentemente normal. De imediato entrei em contato com o fabricante de Coca-Cola, o qual me recomendou com que eu procurasse atendimento médico de imediato. A fábrica que vazou a Coca-Cola, a garrafa da qual eu tomei, não havia isolamento do ambiente interno para o ambiente externo. Ou seja, a Big Coke não tem isolamento. Fato é que a essa altura o burburinho já estava alto demais, principalmente nas redes sociais, e muitas pessoas cobravam uma resposta da Coca-Cola. Foi então que em abril de 2013 a Coca-Cola respondeu pelo Facebook citando o nome do Wilson. Ela dizia estar atenta e sensível à situação dele, afirmava que em 2000 recolheu 2 embalagens sem contracorpo estranho e que teria oferecido troca do produto e visita à fábrica, recusadas pelo consumidor. No dia 12 de setembro de 2013, o Jornal da Record fez uma reportagem sobre o caso. E foi aí que a história tomou uma repercussão ainda maior. Há 13 anos, andar é difícil, trabalhar impossível. A intoxicação por veneno de rato deixou sequelas definitivas. Os músculos de Wilson sofrem espasmos a todo momento. Eu quero que a Coca-Cola admita em primeiro lugar. Indenização não é para enriquecer. Indenização é para fazer reparo. Eu nunca fui um cidadão que quis ser bilionário. Além de contar a história do Wilson, a matéria abriu uma segunda frente. O corante caramelo 4, substância apontada em 2012 por um centro de pesquisa americano como potencialmente cancerígena e que na versão brasileira aparecia em quantidade muito maior que na vendida na Califórnia. Foi detectado uma quantidade exagerada do corante caramelo, na realidade 4-metil-imidazol, que é um produto que dá cor e também dá sabor. Esse produto, em maior quantidade, já foi considerado como potencialmente cancerígeno. A Coca-Cola respondeu somente que seguia os critérios da Anvisa. O foda é isso, por exemplo, os caras fazem um estudo e falam, pô, isso aqui pode dar câncer, hein? Aí os caras, pô, beleza, vou tirar. Foda-se. Foda-se que você que tomou durante vários anos. Foda-se. Agora os caras estão tirando, ó. Olha aí, ó. Mas não tem muito o que fazer, né? Antes não tinha estudos sobre. Não tem muito o que fazer. Mas aí é foda você trazer pra população algo que não tem muito estudo sobre. Entendeu? É meio complicado, né? O vídeo da reportagem acabou viralizando na internet e gerou uma série de cortes, montagens e aqueles memes que só o brasileiro sabe fazer. Esses aí inundaram as redes sociais. Por dia, centenas de novos memes surgiam. Eu lembro dessa época.
Tudo isso que estava acontecendo acabou coincidindo com o enorme boom do YouTube na época, o que deu ainda mais força para uma infinidade de vídeos zoando o caso. Embalagem econômica, por que isso? Porque vem com brinde. Qual é o brinde? O brinde é a cabeça de um rato, meu irmão. Mas enquanto a galera se divertia na web, a Coca-Cola se preocupava de verdade com a situação. Já que depois da reportagem da Record e todo esse auê aí na web, a imagem da empresa começou realmente a ser afetada. Uma agência de monitoramento cravou o tamanho do estrago. Em setembro de 2013, auge da polêmica, 82% de todas as menções à Coca-Cola no Brasil envolviam rato. De repente, a marca mais valiosa do mundo das bebidas agora era ridicularizada pelos consumidores. E o que ela fez em seguida virou caso de estudo em faculdade de comunicação, mas não exatamente pelos motivos que ela queria. No dia 17 de setembro rolou um comunicado oficial da Coca-Cola. O texto dizia que todos os produtos eram seguros e os ingredientes aprovados pelos órgãos regulatórios no histórico de 127 anos. Que os processos de fabricação e os protocolos de controle de qualidade e higiene tornavam impossível que um roedor entrasse numa garrafa nas instalações fabris. E no trecho mais delicado, lamentava o estado de saúde do consumidor, mas afirmava que o fato alegado não tinha fundamento e que era totalmente equivocada a associação entre o produto e a saúde dele. Ou seja, sem citar nomes, a Coca-Cola dizia que a história era falsa. O comunicado passou de 10 mil curtidas, teve vários compartilhamentos, teve o apoio de alguns, mas também milhares de comentários negativos. Aí veio a segunda cartada. Em 26 de setembro, a Coca-Cola publicou no canal oficial do YouTube um vídeo institucional de quase 2 minutos, com um título provocativo: Conheça a verdade sobre a Coca-Cola. Todo dia, milhões de pessoas se reúnem para tomar uma Coca-Cola gelada. Do Oiapoque ao Chuí, do Brasil ao Japão, dos Estados Unidos à Austrália. O vídeo começa aparecendo uma propaganda comum, mas logo mostra o processo de invase e controle de qualidade. A palavra rato não aparecia uma única vez, mas a resposta ao caso era óbvia. No mundo inteiro, cada garrafa de Coca-Cola passa por várias etapas de um rigoroso controle de qualidade. Cada detalhe é cuidadosamente analisado para que todas as nossas embalagens estejam sempre perfeitas. Desde a mistura de nossos ingredientes, passando pela produção e o enchimento das garrafas, até o controle de qualidade através de uma conferência de cada garrafa. Para completar, um sensor de alta precisão avalia cada garrafa fabricada. O que estiver fora dos padrões mundiais de qualidade Coca-Cola é descartado, eliminando as possibilidades de que uma garrafa saia de nossas fábricas sem estar em perfeitas condições. O vídeo passou de 6 milhões de visualizações em menos de 3 semanas e mais tarde chegou a quase 8 milhões de views. O público entendeu a mensagem, mas boa parte não comprou a ideia. A empresa ainda levou cerca de 40 influenciadores para conhecer a Fábrica Verde de Maceió, e na mesma leva rolou um vídeo do Manual do Mundo mostrando os bastidores de uma unidade. A gente recebeu um convite especial e exclusivo para conhecer por dentro a fábrica da Coca-Cola. Bom, mas a estratégia funcionou? Em parte. O monitoramento mostrou que no dia 30 de setembro as menções ao rato tinham caído de 82% para 35%, uma queda considerável de 47 pontos percentuais. Mas o mesmo levantamento levantou um ponto cruel. Numa amostra de 600 menções, apenas 5 citavam o vídeo ou o comunicado oficial da empresa. Ou seja, a defesa quase não circulou. O que circulou foi o meme, foi a piada. Especialistas em marketing ouvidos na época afirmaram que marcas com aquele histórico, nível de força e credibilidade acabam absorvendo o golpe. Então não rolou um registro relevante de queda de faturamento da Coca-Cola no Brasil. O que aconteceu foi uma queda temporária da credibilidade da marca, principalmente nos comentários da internet. No dia 12 de novembro de 2013, saiu o resultado do processo. Ação improcedente. O Wilson perdeu e a sentença foi pesada. Primeiro ponto, a perícia do Instituto de Criminalística nas fábricas de Cosmópolis e Jundiaí concluiu que, considerando as condições físicas e de higiene das instalações e as boas práticas constatadas ali, não era possível o aparecimento de um corpo estranho daquele tipo dentro da garrafa lacrada.
lacrada. A passagem do objeto no aspecto dimensional era totalmente incompatível com o sistema de segurança da linha. Barreiras, vários tipos de filtragens e bicos de enchimento. Os peritos também levantaram a hipótese de uma sabotagem pontual, de origem interna ou externa à empresa. Segundo ponto, as garrafas nem sequer batiam com a produção da ré. O Instituto de Criminalística concluiu que elas não tinham características similares às produzidas em Cosmópolis, e apenas características próximas, não idênticas às de Jundiaí. Terceiro ponto, o mais técnico e talvez o mais decisivo. O IPT confirmou que o lacre não estava violado, mas já tinha registrado antes que era totalmente possível alguém conseguir trocar uma tampa por outra, nova, sem romper o lacre. Além disso, os fardos das 6 garrafas são formados de maneira aleatória e não sequencial na esteira. Segundo eles, a chance estatística de uma contaminação daquelas era praticamente nula para uma única garrafa e numericamente inexistente para 6 garrafas no mesmo fardo. Conclusão da juíza: além da falta de prova segura de que o produto foi mesmo produzido pela ré, existiam fortes indícios de fraude. Quarto ponto, a juíza destacou que o Wilson não bebeu das garrafas onde estava a pata e a cabeça do rato, ele bebeu de outra. E nas palavras da sentença, a mera repulsa de visualizar o corpo estranho não bastava para condenar o fabricante por dano moral. Quinto ponto, e o mais sensível. A perícia médica, feita com neurologistas e psiquiatras, concluiu que ele não apresentava alterações ou sequelas neurológicas relacionadas ao ato de ter bebido refrigerante. E atestou que o Wilson era portador de transtornos de personalidade e do comportamento decorrentes de alguma doença, lesão ou disfunção cerebral. A juíza citou trechos de depoimentos do próprio Wilson, em que ele teria dito que passou a se dedicar a prender gerentes do Carrefour pela venda de produtos defeituosos e que iria até o fim do mundo contra a Coca-Cola, além de um boletim de ocorrência que ele registrou por conta de garrafas de água com um dígito a mais na numeração. E anotou, não se trata de um comportamento normal, o que prejudica a credibilidade das suas afirmações. Eu comecei a investigar a rede Carrefour e também a fabricante Coca-Cola, onde eu apreendi 2 toneladas de produtos no supermercado Carrefour, aonde dentre as mesmas existiam várias garrafas de Coca-Cola variada, fora dos padrões permitidos pela lei, as leis vigentes do Brasil. O pedido do Wilson foi julgado improcedente e ação extinta com resolução de mérito. Wilson foi condenado a pagar R$ 2.500 de custas e honorários, valor que, por ser beneficiário da justiça gratuita, não precisou pagar. A Coca-Cola comemorou, publicando um novo informativo com a íntegra da decisão. A imprensa, que tinha ajudado a espalhar a acusação, noticiou a derrota. Nisso, vários sites, que comentaram a decisão, relembraram a história e cravaram o caso como uma farsa. E como estão as coisas hoje em dia, mais de 25 anos depois daquele 7 de dezembro de 2000? Hoje não existe nenhum registro público sobre a situação, o paradeiro do Wilson. Depois que saiu a sentença, ele sumiu da mídia e parou de atualizar suas redes sociais e o próprio site. E tem um detalhe importante que muita gente deixa passar. A justiça disse que provavelmente rolou uma fraude, mas não disse quem fraudou. O laudo do Instituto de Criminalística levantou a hipótese de sabotagem de origem interna ou externa à empresa produtora. E ponto final. Ninguém foi denunciado, ninguém foi indiciado, ninguém foi preso. A pata e a cabeça daquele rato, que estavam dentro das garrafas, ficaram sem ter oficialmente um culpado. Do lado da empresa, a vida seguiu. A SPA, hoje ligada à Coca-Cola FEMSA, segue como a maior engarrafadora do sistema Coca-Cola no Brasil. E o caso não derrubou vendas, nem tirou a marca do topo. Esse caso acabou virando tema de TCC e discussões sobre gestão de crise. Mas vai lembrar que o caso do Wilson não foi o único desse tipo noticiado no Brasil. A imprensa registrou relatos de um sapo dentro de uma garrafa em Alagoas, de um comprimido azul numa garrafa no Rio, e teve até um comerciante que diz ter achado uma camisinha dentro da Coca. Na tarde desta segunda-feira, ao tomar o primeiro gole da Coca-Cola, sentiu que algo estava errado. Eu estava com um mau cheiro na Coca também. Aí nós fomos verificar o que era, aí o rapaz constatou que era um preservativo dentro da Coca-Cola, dentro da lata de Coca. Um outro caso recente foi de um homem que teria encontrado uma embalagem de cigarro na Coca, mas nenhum desses casos teve a mesma repercussão que a história do Wilson. Segundo, gente, tá visível, tem um papel que tá escrito Souza Paiol. Eu não entendo de cigarro, mas provavelmente
é alguma coisa, quando você abre o maço de cigarro, esse papel deve estar lá. Então tá aqui, ó, o papel tá nítido, aparentemente uns 4 centímetros de diâmetro. Mas teve um caso que terminou de um jeito que foi totalmente o contrário do Wilson. Em novembro de 2005, uma consumidora de São Paulo comprou uma Coca-Cola e antes de beber reparou que tinha um corpo estranho ali dentro da garrafa. Ela pegou uma lupa para observar e achou que era uma lagartixa. Ela procurou então a empresa, que prometeu trocar o produto, mas não trocou. Aí ela foi à justiça pedindo 300 salários mínimos. A primeira instância mandou a Coca-Cola pagar exatamente R$ 2,49 para ela. Exatamente o valor do refrigerante. Depois, o Tribunal de Justiça de São Paulo elevou para 20 salários mínimos, cerca de R$ 14.480 na época. Em março de 2014, 4 meses depois do Wilson perder a ação dele, a terceira turma do STJ manteve a condenação por maioria. A Coca-Cola foi condenada a indenizar uma consumidora em quase R$15 mil. A empresa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, mas os ministros negaram o pedido. Mas essa história tem uma ironia. A perícia concluiu que não era lagartixa, era um fungo. Mas ela ganhou o processo mesmo assim, porque a questão é que a fábrica não negou que tinha algo estranho dentro da garrafa. No STJ, a Coca-Cola argumentou que a consumidora não chegou a ingerir o produto, por isso não gerou danos. A ministra Nancy Andrighi, relatora do processo aqui no STJ, ressaltou que, nesses casos, a Coca-Cola e o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele garante ao cidadão uma atenção maior quando se trata de produtos que podem causar danos à saúde das pessoas e manteve a indenização em R$15 mil. 2 casos com a mesma acusação, de um objeto estranho na garrafa, mas com desfechos totalmente diferentes. E no fim, e precisamente no caso do Wilson, todo mundo saiu perdendo essa história. A Coca-Cola perdeu meses de reputação por um crime que a perícia diz que ela não cometeu. Wilson perdeu o processo e a indenização, num dos casos mais delicados que a Coca-Cola enfrentou no Brasil. Brasil esse que não parecia muito preocupado com o fato em si, mas com a piada, com o meme, que mais de 2 décadas depois ainda rende histórias e repercute na internet. Eu lembro que eu tava na escola, acho que em 2012, quando foi esse negócio do rato da Coca-Cola.